Hoje vamos analisar o episódio 11 de Solo Leveling, a Batalha da Ilha Jeju. Após todos os caçadores desembarcarem ali na ilha, eles deram continuidade à batalha, E acabam avançando ali rapidamente, conseguindo extrair o máximo de seu potencial, de suas habilidades. Baekhyun com a sua transformação em besta, Choi, mestre de magias, e os caçadores japoneses demonstram ali um alto nível de combate. Porém, a verdadeira ameaça não eram as formigas comuns, mas sim as formigas de elite, Especialmente Bero, comandante do exército inimigo. Enquanto a batalha na superfície continua, os caçadores invadem ali, o formigueiro com intenção de destruir a rainha, A gente vê Yuhu, Choi, Ma, Dongyu e Chahen, lideram o ataque enfrentando as formigas guerreiras, cada vez mais poderosas conforme se aprofundam ali dentro do formigueiro, Choi lança feitiços mágicos devastadores para abrir caminho, enquanto Yuhu Baek, em sua forma bestial, rasga qualquer inimigo à sua frente. Eles vão se aprofundando dentro do formigueiro e começam a encontrar ali as formigas guardiãs, extremamente resistentes. O combate se intensifica quando os dois maiores generais da colônia bloqueiam o caminho. Ma e Dong-wook usam sua incrível habilidade e resistência física, enfrentando o monstro de frente, enquanto Choi, o bombardeava ali com magias de fogo. Após uma luta totalmente exaustiva, eles finalmente conseguem derrotar ali os guardiões, e seguem em direção à Câmara da Rainha, onde está infestada de soldados. Após adentrar a Câmara Central, os caçadores encontram a Rainha Formiga, uma criatura totalmente gigantesca, extremamente poderosa e perigosa. Sabendo que não podiam recuar, iniciam a batalha, A rainha possuía um poder aterrorizante, soltando rajadas de ácido e controlando todo aquele enxame de formiga, Choi lança um ataque em chamas que acaba sendo devastador, enquanto o Sr. Bick e Hu acaba atacando ali todos as outras formigas que estão em movimento, Então eles acabam utilizando tudo que estão ao seu dispor, enquanto Chahen também cuida ali da retaguarda, protegendo o healer. Uma luta totalmente árdua para todos os caçadores presentes, Os coreanos, os japoneses estavam determinados a vencer. Do Ki-hun acaba resistindo a todos os golpes poderosos enquanto protege todos os seus aliados, permitindo que Choi, Chahen e o Baekhyun preparem o seu ataque final, com uma explosão mágica colossal. A gente vê também que a Chahen ajuda, a cortando a cabeça da rainha e finalmente abatendo sua presa, sinalizando ali a queda definitiva do formigueiro e, por assim se dizer, aparentemente terminando a raid mais perigosa de todas, a raid de ranking S. Tudo foi televisionado, e todos acabam comemorando ali mundialmente a finalização dessa raid. Mas algo não está certo. Mas um dos comandantes formigas mais fortes acaba aparecendo, O Bero, ele entra na batalha. A situação muda drasticamente, extremamente rápido e poderoso. Ele elimina rapidamente os caçadores mais fracos ali em volta da ilha e fere gravemente os de ranking S. O primeiro a cair foi Kenkoshino, pego de surpresa pela sua velocidade sobre-humana. O monstro acaba perfurando seu peito com uma de suas garras afiadas antes mesmo que ele pudesse reagir. Depois, na sequência, ele acaba eliminando Jin Akeshi, que tentou contra-atacar usando a sua habilidade de controle de vento. Mas Bero acaba se esquivando com muita facilidade e acaba o decapitando com um único golpe. A situação se torna ainda um verdadeiro massacre quando Akari Shimizu tenta proteger os caçadores feridos com uma barreira mágica. No entanto, o Bero atravessa ela facilmente, sem nenhum esforço, agarrando-o pelo pescoço e esmagando sua garganta. O último a resistir foi Ryuji Goto, considerando o caçador mais forte do Japão. Ele ataca Bero com todas as suas forças, demonstrando a sua habilidade com a espada e reflexos sobre-humanos. Contudo, o Bero ele é superior em todos os aspectos, já que ele acabou absorvendo a habilidade de todas aquelas outras pessoas que ele acabou matando, E uma coisa que não fica claro nem no mangá,
nem no light novel, nem no anime, mas é muito fácil de perceber, é que o Bero, após ele eliminar qualquer tipo de presa, ele come a cabeça, né? Ou seja, assim, ele tem a propriedade de absorver tanto a habilidade como o conhecimento que aquela pessoa tinha. Ou seja, não é destacado isso no anime, nem no manhwa, nem em lugar nenhum, mas é muito fácil de perceber isso e muito perceptível. Após um breve duelo, Bero rompe a defesa de Goto e empala brutalmente. Antes de morrer, Goto percebe o desespero da situação e a diferença esmagadora entre ele e o comandante da formiga. Ou seja, nesse ponto aqui, o Goto ele compara a formiga ao Bero como uma outra pessoa muito similar a ele, que é o Jin-Woo, né? Então, nesse momento da cena aqui, eu achei que eles iam fazer o seguinte, que eles iam mostrar a cena do Jin-Woo mostrando aquela caveira por trás dele que tem no manhwa, né. Aí eu falei: "Pô, eles não mostraram no episódio anterior a cena do Goto com medo e aquela caveira, né, o símbolo de uma caveira, em forma de energia, para poder mostrar nesse episódio", mas não fizeram, deixaram essa oportunidade passar. Cara, e é muito engraçado isso, que aquela cena marca qualquer um que vê, né, e eles não souberam utilizar isso. Só se eles vão colocar essa cena agora no próximo episódio, né, quando a formiga tiver com medo do Jin-Woo e aparecer aquela caveira por trás do Jin-Woo significando morte, né, aí também vai ficar legal. Aí eu também vou entender essa cena, se caso apareça no próximo episódio, né. Mas vamos aguardar, porque caso não aparecer, a gente já sabe que eles perderam a oportunidade. Então a gente vê que o Bero, né, depois que ele entrou na câmera da rainha, ele massacrou todo mundo, né, a Tia Ren, aí o Choi, rasgou o Choi no meio, mano, despedaçou ali o senhor Baek, arrancou um braço, ele só arrancou um braço no manhwa do senhor Woki, né. Então, agora no anime não, no anime ele arrancou os dois, os caras falou: "Ah, vamos arrancar logo os 2 braços". Então mudou um pouquinho a cena, mas o contexto ficou legal. E engraçado, né, que a mesma cena do healer camuflado ali, ele até mesmo diz que ele não é captável pela a habilidade stealth, ou seja, nem mesmo o cara usando a habilidade stealth consegue enxergar ele. Ou seja, o Bero consegue. Isso nos mostra que o Bero ele é muito superior, né? Mas como que ele conseguiu exatamente enxergar onde o cara estava? É muito simples, cara, é mais simples do que você pensa. O Bero ele eliminou muitos caçadores dentro da ilha, inclusive ali os caçadores de Rank S que ele assimilou, né, que ele comeu e absorveu suas habilidades. Dentre as habilidades que ele absorveu foram de magos e de pessoas que lutavam corpo a corpo, ou seja, o cara, por mais que ele estava camuflado, ele estava usando uma magia, automaticamente ele estava gastando energia mana, né? E todo mago tem o poder de captar o rastreio mágico ali em qualquer espaço, em qualquer ambiente, ou seja, o nível superior do Bero na análise de captação de mana é muito alto. Ou seja, automaticamente ele falou: pô, tem alguém usando magia aqui. Aonde que tá? Ali. Ele foi lá e matou o cara. Simples, não precisava nem enxergar. Só precisava saber onde o cara tava usando a magia. Basicamente é isso, mas o anime não diz isso também. Aí após todas as formigas voltarem para dentro do formigueiro, elas vão em direção ao grupo ali, né, da Coreia do Sul e simplesmente vão para matar todo mundo ele. Com os caçadores japoneses completamente exterminados, coreano gravemente ferido, a gente vê que alguém tem que aparecer, né? E as sombras de Ji-Woon saem ali, né, das sombras dos caçadores e protegem eles. Finalmente, ele vai entrar em campo, né? O menino Samsung recebeu o chamado de emergência, né, tendo ficado oculto aquele momento em todo, só analisando a luta, cara. O cara simplesmente ele ficou do outro lado do país, só parado, observando o que os caçadores estavam fazendo. Ou seja, ele estava analisando a luta desde o começo, porque as suas sombras estavam espalhadas entre os caçadores, ou seja, ele viu que todos os caçadores coreanos morreram, ele sabia, ele sabia que tinha alguém muito forte, só que ele falou assim: "Pô, tem alguém muito forte na ilha, mas vamos deixar as coisas andar, né". Só que provavelmente quando ele viu que o Goto morreu, ele falou: "Opa, tem alguém mais forte que o Goto lá, cara, nessa ilha". Aí foi na hora que ele decidiu agir, tá ligado? Então ele acaba intervindo, né, um remanescente ali e vai enfrentar o Bero naquele combate épico que todo mundo espera que seja realmente excelente, né? E o mais marcante, cara, é nesse episódio, tirando toda a animação que foi perfeita, é simplesmente o Jin-Woo falando: "Trocar". Puta que pariu, mano. Eu o que faltou naquela cena ali
seria ele aparecendo assim, tá ligado? Na frente dos caçadores. Puta, cara, essa cena tinha que ter sido implementada, não ele falando só trocar. Ficou legal, ficou perfeita a cena, mas imagine falando trocar e aparecendo a sombra dele na frente dos outros caçadores. Puta, eu até arrepiei, mano. Ia ser genial, cara. E a partir dessa luta, né, a gente vai ver que vai marcar um marco, né, na história de todas as missões, né? Ou seja, vai mudar tudo. O Jin-Woo, ele vai ser ali classificado como o maior caçador mundial, né? E seu nome vai ganhar destaque em todas as mídias, cara. E a partir daquilo ali, cara, é só, mano, o céu não tem mais limite, né? O menino Jin-Woo, o menino Samsung, ele vai receber proposta de todo mundo, né? E é onde que ele vai realmente se impor, né? E assim a gente conclui a análise do último episódio de Solo Leveling da segunda temporada, o episódio onde que foi simplesmente épico, né? Mas antes de encerrar, não se esqueça de ficar ligado nos próximos vídeos. Vamos trazer mais notícias, curiosidades e informações imperdíveis sobre filmes, séries, animes e outras novidades do universo nerd. Eu vou ficando por aqui. Até mais.